montar uma carteira de investimentos? Essa é a pergunta que eu mais escuto lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, meu arroba tá aqui em cima. Já me segue lá no Instagram porque todos os dias tem conteúdo sobre finanças e investimentos para te ajudar. Mas e aí, carteira de investimentos? Será que eu preciso montar uma? Como se monta? Vou te explicar tudo nesse vídeo. Mas antes da gente começar, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cláudia Sefrim, educadora financeira e investidora, e você está no canal que vai te ajudar a desbravar essa jornada de investimentos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva apertando o botãozinho aqui de baixo e ative as notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão para já assistir esses conteúdos super relevantes que estão por aqui. Bom, primeiro é importante entender o que é uma carteira de investimentos. Nada mais, nada menos do que uma forma de distribuir o seu dinheiro procurando ter uma rentabilidade maior e diversificar mais o risco, ou seja, para que você possa correr menos riscos e aumentar os seus ganhos. As carteiras de investimentos, elas não são iguais para todo mundo. Então, é importante que você entenda que não existe um formato ideal para todo mundo. Todo mundo tem que fazer assim, seguir essa receita de bolo. Por quê? Uma carteira de investimentos, ela precisa ser alinhada aos seus objetivos. E quando tem objetivos envolvidos, isso é pessoal. Então, cada um vai ter a sua carteira de investimentos, vai ter aquela que vai se adaptar melhor às suas necessidades. Então não tem modelo pronto para todo mundo, não tem fórmula mágica. A carteira de investimentos é uma coisa pessoal, mas o que eu vou fazer aqui no vídeo hoje é para você que está começando, que quer aprender a montar uma carteira de investimentos, quais são aí as dicas, o que você precisa fazer, quanto você considera para cada coisa nos seus investimentos. Então é sobre isso que eu vou te ajudar aqui hoje. O primeiro conceito que você precisa ter para montar uma carteira de investimentos é o da diversificação. Quando a gente fala em diversificação, a gente está dizendo de colocar os seus investimentos em mais de um lugar, ou seja, de você diversificar o seu dinheiro em diferentes produtos financeiros. Por que isso? Porque com a diversificação você minimiza o seu risco. Como assim? Imagina que hoje você investiu todo o seu dinheiro somente em títulos atrelados à Selic, que é a nossa taxa básica de juros. E daqui a um tempo a Selic caia, porque hoje a Selic está alta, mas daqui a pouco pode ser que ela caia de novo. E aí o que vai acontecer com o seu dinheiro? A sua rentabilidade vai diminuir automaticamente, porque você está se atrelando a um índice. Agora, se você, ao invés de ter investimentos só naquele título de Selic, se você tiver investimentos, por exemplo, atrelados à inflação, investimentos em ações ou em fundos imobiliários, pode ser que mesmo que a taxa de juros caia, você consiga ter uma rentabilidade maior na sua carteira. Por quê? Porque você está diversificando o seu dinheiro, então você sente menos os efeitos de queda. Por isso que a diversificação é super importante. E o segundo ponto que você precisa entender aqui, antes de já sair montando a sua carteira de investimentos, é a reserva de emergência. Ninguém deve começar a investir sem ter uma reserva de emergência formada. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você precisa ter para conseguir se manter por pelo menos 6 meses da sua vida, caso aconteça alguma coisa, e ela vai fazer parte sim do seu dinheiro, do seu montante total. Mas a carteira de investimentos, quando você vai dar o start para começar a investir de fato, você já precisa ter formado a sua reserva de emergência. Por quê? Porque os investimentos eles já são mais arriscados. Você pode sim ter períodos de queda, períodos de alta, mas se você precisar do dinheiro em algum momento, talvez você não consiga sacar aquele investimento. Então é importante você ter um lugar onde você já tem um dinheiro guardado para qualquer necessidade, eventualidade que aconteça. E aí, o terceiro ponto que você precisa entender aqui é: quem é você? Qual é o seu perfil? Quem é você no mundo dos investimentos? Eu tô falando de um cara que se chama perfil de investidor e a gente tem 3 classificações: o conservador, o moderado e o agressivo. A pessoa que é conservadora, ela tem um pouco mais de medo de se arriscar em coisas, por exemplo, na renda variável, em ações, principalmente porque ela não conhece, ela ainda não sabe como funciona tudo isso, então ela prefere deixar o dinheiro dela somente na renda fixa, em títulos, no tesouro direto, e tá tudo bem, são fases, são perfis de pessoas. Se hoje você não tem esse apetite ao risco, se você tem medo, se você vê que o seu dinheiro cai, você já tem aí uns tremeliques, então você provavelmente tem um perfil mais conservador e você precisa respeitar isso. Não adianta você montar uma carteira de investimentos, por exemplo, cheia de ações, se você tem um perfil conservador. Por quê? Porque você vai se frustrar caso aconteça alguma coisa. Agora, por exemplo, a gente está num período de muita turbulência na Bolsa de Valores, então pode ser que as suas ações elas caiam, elas tenham uma queda. E se você vê aquele dinheiro e tem um perfil conservador,
provavelmente você vai se desesperar, vai querer vender, vai querer tirar o seu dinheiro de lá e vai sair no prejuízo. Então é muito importante respeitar o seu perfil. A pessoa que é mais moderada, ela consegue ter um apetite maior para risco, mas ela também não quer colocar todo o dinheiro dela em renda variável, por exemplo. Então são as pessoas que elas já entendem um pouco mais do mercado de ações, de fundos imobiliários, mas elas ainda preferem manter o dinheiro delas lá em títulos, em renda fixa, onde é mais previsível, onde elas consigam ter um pouco mais de domínio sobre a situação. Essas pessoas, elas geralmente são as pessoas que já investem há algum tempo, mas que ainda não têm total conhecimento na bolsa de valores, não entendem todos os mecanismos e ainda não querem, né, se arriscar totalmente nesse mundo. Então, se você tem um perfil, você já quer, já consegue ir para a bolsa de valores, mas ainda prefere ficar nos títulos, considere que você tem um perfil mais moderado e isso vai ser muito importante na hora de montar sua carteira de investimentos. E o último perfil que a gente tem é o agressivo. É aquela pessoa que já quer sair comprando tudo na bolsa, que só quer investir em renda variável, que já tem a maior parte do dinheiro, ou vai formar a maior parte do dinheiro em ações, em fundos, em criptomoedas, investimentos no exterior. Por quê? Porque ele já conhece o mercado, já entendeu, sabe como tudo funciona, não tem dúvida nenhuma sobre isso, e também porque provavelmente é um investidor mais de longo prazo. Então, quando você é um investidor de longo prazo, provavelmente você tem um perfil mais agressivo, porque você pode esperar o tempo do mercado para te ajudar na sua rentabilidade. Então, se, por exemplo, no ano a bolsa cai, depois ela sobe e assim por diante, você não se assusta, você sabe que são movimentos normais de mercado e aquilo não vai te frustrar, você vai conseguir dormir em paz, né? Ter aquele sono profundo no seu travesseiro e não vai ter problema nenhum em ver as suas ações caindo, se for o caso. Mas tá bom, Cláudia, agora que eu já entendi quais são os meus perfis, eu já me coloquei aqui em algumas dessas situações, como é que eu faço então para montar a minha carteira? Eu vou falar aqui, gente, para você que está iniciando hoje. Então, primeiro vídeo, eu vou fazer até outros vídeos montando carteiras mais moderadas, mais agressivas, mas hoje eu vou focar inicialmente para quem é mais conservador, para quem está começando na bolsa. Então, como que você começa a montar uma carteira de investimentos? O que mais você precisa para poder montar uma carteira de investimentos? Conhecer os seus objetivos. Então, por exemplo, se você tem o desejo, o sonho de fazer uma viagem daqui a um tempo, daqui a 2 anos, o investimento, o dinheiro que você vai colocar, ele precisa ser num lugar onde você vai conseguir sacar esse dinheiro daqui a 2 anos. Concorda comigo? Não faz sentido você deixar num lugar onde você não vai poder sacar o dinheiro, porque você vai precisar dele daqui a pouco. Então, os objetivos, eles são muito importantes na hora de montar uma carteira de investimentos. Eles vão te ajudar a montar o percentual adequado para cada coisa. Então, se você tem, por exemplo, planos de mais curto prazo, quando a gente fala curto prazo, a gente está falando aí de 0 a 2 anos, então, com até 2 anos, você vai ter um formato de investimentos. Agora, se você tem planos, por exemplo, eu quero trocar de carro, eu quero construir uma casa, que são planos mais de médio prazo, né, até uns 5, 6 anos, a gente está falando de um outro tipo de investimento. E agora, se você não tem, eu não tenho planos, eu já tenho carro, já tenho minha casa, não estou pensando nisso agora, eu realmente quero investir, é para o futuro, é pensando em aposentadoria, é pensando em longo prazo, aí são outros tipos de investimento. Entende que os investimentos, eles devem ser balizados pelos seus objetivos, porque é assim que faz sentido investir. Se você não investe pensando em objetivos, você pode ter prejuízo, você pode se perder no meio do caminho, e aí vai chegar naquele ponto e falar, por que eu estou investindo mesmo? Para onde que está indo esse dinheiro? Você também vai se perder. Então é muito importante ter os seus objetivos claros e pensar nisso na hora de montar a sua carteira de investimentos. Mas vamos lá, quando a gente está falando de perfil iniciante, perfil conservador, como que a gente pode montar então essa carteira de investimentos depois de já ter os seus objetivos? Antes de eu já te explicar aqui como que a gente faz isso, dá um curtir nesse vídeo aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é super relevante e mandar para mais investidores também. Gente, quem está começando, quem tem um perfil mais conservador, uma carteira de investimentos recomendada é aquela onde você vai deixar 85% do dinheiro mais atrelado à renda fixa e mais ou menos 15% em renda variável. Esses percentuais, é claro, eles podem mudar dependendo da pessoa. Pode ser que hoje você seja alguém que não queira investir nada em renda variável e tá tudo bem, você pode começar com 100% da renda fixa. Mas considere sim ter um pedacinho, ter um pouquinho de renda variável para melhorar a sua rentabilidade. Você pode começar com 5%, com 10%, mas para um perfil conservador não é indicado passar de 15%. Por quê?
porque sim, esses seus pedacinhos de 15% aqui, pode ser que tenham momentos que eles caiam muito e aí você não entenda, você fique frustrado, você fique com medo e queira tirar o dinheiro com prejuízo. Então, não menospreze esses objetivos, não menospreze o seu perfil de investidor na hora de montar aqui a sua carteira. E aí, esse seu pedaço de renda fixa, esses 85%, você tem várias opções para deixar o seu dinheiro. Por exemplo, os títulos de CDB, os títulos de LCI e LCA, o próprio Tesouro Direto nas 3 modalidades, o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA. São vários os títulos que você pode usar para compor esse montante de 85% da sua carteira de investimentos. E aí, quanto que você vai investir em cada coisa? Isso vai depender dos seus objetivos. Então, por exemplo, se hoje você tem um plano de curto prazo e você vai precisar de um montante de dinheiro daqui a 2 anos, procure por títulos que tenham vencimento daqui a 2 anos. Não vai investir o seu dinheiro, por exemplo, num Tesouro IPCA 2045 se você sabe que vai precisar do seu dinheiro daqui a 2 anos. Não faz sentido. Então, dentro desse montante dos 85%, essa composição ela vai variar dependendo dos seus objetivos. Então, pense em tudo que você quer construir. Ah, eu quero uma casa, eu quero fazer uma viagem para o exterior daqui a um tempo e eu quero, por exemplo, trocar de carro. Legal, quanto mais ou menos isso vai dar? Que horizontes de tempo são esses? Com esses horizontes de tempo em vista, aí sim você vai passar para escolher os títulos e vai escolher os títulos baseados nos prazos de vencimentos que eles têm de acordo com seus objetivos. E para aquele dinheiro que você não tem planos, para aquele não, esse aqui é para o futuro, é lá para frente, pensando no longo prazo, e aí sim você pode, por exemplo, investir no Tesouro IPCA 2045, no Tesouro IPCA 2035, que são títulos que vão atrelar o seu dinheiro à inflação, o que é muito positivo, e além disso eles ainda vão te pagar mais uma taxa. Hoje, por exemplo, as taxas do Tesouro elas estão rondando em mais ou menos 5,30%. Então, além da inflação, você vai ganhar mais 5,30% sobre o seu dinheiro, o que é bem legal. Então, quando você está pensando em longo prazo, considere os tesouros IPCAs, eles são ótimos para isso. A gente tem também os tesouros prefixados e CDBs que têm um longo prazo, mas geralmente as taxas de investimentos deles elas são menos atrativas do que o próprio Tesouro IPCA. Então dá uma olhadinha aí, claro, se você encontrar taxas muito legais aí para o longo prazo, você pode ir sem medo também, porque você vai ter essa rentabilidade atribuída. Agora, o que fazer com aquele resto, com aquele pedacinho da parte de renda variável? Você não precisa comprar ações diretamente. Se você ainda não entende, se você está começando, muito provavelmente você não sabe como escolher uma boa ação. Então não faça isso nesse momento. Você pode investir em ETFs, que são aqueles títulos atrelados a índices. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando também um pouquinho mais sobre ETFs, eu vou deixar aqui para que você possa entender de novo o que é esse conceito para investir. Mas hoje, por exemplo, tem 2 ETFs que você pode atrelar o seu dinheiro. O ETF BOVA11, que é o ETF que replica o índice da Bolsa Brasileira. O que isso quer dizer? Que investindo nesse ETF, você automaticamente vai rentabilizar o seu dinheiro conforme a bolsa andar. Se a bolsa subir, seu dinheiro vai subir. Se ela subir 5%, vai subir 5%. Se ela subir 1%, vai subir 1% e assim por diante. Ou também a gente tem um ETF que é o IVVB11, que é um ETF que replica as ações lá dos Estados Unidos. Esse ETF é legal porque além de você atrelar o seu dinheiro ao investimento no exterior, você também está conseguindo aí domar o poder do dólar, o poder do câmbio no impacto do seu dinheiro. Então você também ganha com essa rentabilidade. Essas são 2 opções para você que está começando na bolsa. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, são apenas algumas dicas para te ajudar a montar aí a sua carteira de investimentos, ou como eu, pelo menos, começaria com a minha. E aí, você já montou sua carteira de investimentos? Qual é o seu percentual? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber como é que você monta sua carteira de investimentos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!